Fala galera, saudações rubro-negras, isso aqui é Flamengo, muito bem-vindos ao canal Paparazzo Rubro-Negro. Você que está chegando aqui eu convido a seguir, curtir, compartilhar em todas as plataformas. Você que está no YouTube eu convido a se inscrever aqui embaixo, acionar a notificação no sininho, deixar aquele like maroto no vídeo. A gente chega aqui, olha, quero mostrar para vocês o novo painel de LED aqui, né, a entrada de LED da loja do Flamengo aqui na Gávea, Mega Store aqui na Gávea, espetacular esse novo painel de LED, a gente mostrando aqui para vocês. Cara, com muito orgulho, né, que eu vejo essa loja aqui na frente do museu também, cara, aqui na entrada do Flamengo, lindo demais, né? E você vê a qualidade que é essa loja, essa Mega Store do Flamengo aqui na Gávea. Eu tô aqui trazendo para vocês uma notícia aí muito importante com relação aí à questão de mercado da bola, né? A gente teve hoje o Hugo Souza, né, pegando 3 pênaltis lá no jogo contra o Benfica, inclusive um dos pênaltis do Ángel Di Maria, né? E se a gente vai falar aqui dessa questão do pênalti do Ángel Di Maria, dar os parabéns ao Hugo, né, que ele bateu mal, né, o Di Maria, mas o Hugo mandou bem, né? O Hugo mandou bem. Se é pra gente falar aqui dessa questão do pênalti que o Di Maria perdeu e que o Hugo pegou, vale a gente trazer também a informação, né, que o Di Maria pode não retornar mais ao Rosário Central. Sabe por quê? Ele foi ameaçado lá na Argentina, tá? Jogaram uma bolsa, né, com um bilhete, com uma ameaça lá no local, no condomínio onde ele fica quando está na Argentina, falando para ele não voltar para Rosário. E essa questão da ameaça, isso saiu inclusive no UOL, pode fazer com que ele retorne à América do Sul diretamente para o Brasil e não volte para o Rosário, com quem ele já tinha já estava palavrado, né? Já tinha um contato feito para assumir a partir do meio do ano, após o contrato dele acabar com o Benfica. Não há garantia que o contrato dele será renovado pelo Benfica, e aí a gente tem essa situação acontecendo, onde lá para Rosário ele não deve voltar, foi ameaçado, a polícia está investigando, e o jogador, o contrato acaba no meio do ano, e é tido como uma grande contratação, né, um grande reforço, mesmo com 36 anos, para os principais clubes brasileiros. A gente sabe que o Grêmio e o São Paulo monitoram o jogador, né, e desde a saída do James Rodrigues do São Paulo e o Luis Soares do Grêmio, eles querem a contratação do Di Maria. O Flamengo, a gente não tem essa certeza, os dirigentes não confirmam interesse em Ángel Di Maria, mas a possibilidade, já que não volta para a Argentina, a possibilidade de jogar no futebol brasileiro aumenta, isso se ele não renovar com o Benfica. O problema no Flamengo é a questão do padrão adotado de idade máxima de 33 em oportunidades de mercado. Seria uma oportunidade de mercado, mas um jogador de 36 anos, apesar de muito bem fisicamente, um jogador de 36 anos que a gente teria que avaliar se vale ou não esse último ano de contrato com o Di Maria. E aí, você torcedor do Flamengo, contrataria mesmo assim? Tem qualidade, foi destaque da Copa do Mundo 2022, está muito bem lá no Benfica, apesar do pênalti perdido hoje, mas eu queria ouvir sua opinião, porque eu sou, apesar de eu não gostar que o Flamengo contrate jogadores mais velhos que 34, até entendo quando o clube não renova com jogadores mais velhos, eu entendo, mas eu sou aí um dos grandes entusiastas, né, da contratação do Di Maria. Acho que pode ser um grande reforço, um jogador que poderia ter um ano tranquilamente aí, com o físico que ele tem, um ano tranquilamente para arrebentar no Flamengo. Teremos, óbvio, concorrentes nessa possibilidade. Agora, é uma notícia, o UOL trouxe essa informação, segunda-feira aconteceram as ameaças, e aí eu acho que é possível o Flamengo sim entrar nessa briga. Agora, saber, vão querer mudar esse padrão? Aí são outros 500. E você? Comenta aí. Com relação à questão do Mário Jorge, a entrevista que a gente fez com ele, a nossa equipe, a gente teve o nosso repórter Luiz Gustavo e também o Gabriel Orfan fazendo uma entrevista fantástica com o Mário Jorge para amanhã, né, para esse jogo aí de Flamengo e Nova Iguaçu, para essa final, mas falaram de outros temas. Então, amanhã cedo, às 5, 6 da manhã, vocês vão acompanhar a segunda parte. E agora, cara, você acompanha uma entrevista que ele fala do relacionamento com o Felipe Luiz, chamou o cara, o Felipe Luiz cobrou que ele não respondeu. Vocês vão ver, muito boa a resenha. E ele falando também da situação
do Chola, como é que foi essa recuperação do Chola e todo o trabalho da base do Flamengo. Cara, é imperdível essa entrevista, a sequência você acompanha amanhã pela manhã, ou se você estiver curioso, hoje, né, você já se inscreve aqui agora no canal Paparazzo Rubro Negro, no Momento Rubro Negro, é um outro canal, Momento Rubro Negro, vou colocar o link aqui na descrição, se inscreve no Momento Rubro Negro, que hoje, mais tarde, a gente está jogando a entrevista na íntegra do Gabriel Orfão e do Luiz Gustavo com o Mário Jorge. Você acompanha aqui agora a primeira parte, que é espetacular. Cara, primeiramente agradecer a oportunidade de estar falando um pouco do nosso trabalho, né? A gente, chegando nas últimas categorias da base, a gente começa a ter um pouco mais de visibilidade, então as pessoas começam a conhecer um pouco mais, mas um papo mais informal a gente acaba falando mais alguma coisa. Então agradecer a vocês a oportunidade de estar falando um pouquinho aqui. Então, minha carreira no futebol ela começa em 1996 no futsal. Trabalhei durante muitos anos no Helênico, né, com futsal, e dali eu migrei para outros clubes, mas no futebol de campo eu cheguei em 2010, no Sendas Esporte Clube, como observador técnico, e em 2012 eu me torno treinador da categoria sub-15. Fico até 2014, fui demitido, em 2015 eu começo no sub-15 do Vasco, em 2016 eu chego no Flamengo para a categoria sub-13. E a partir dali, praticamente um ano e meio em cada categoria, até chegar no sub-20 como treinador efetivo em 2022. E até o momento a gente já tem 9 partidas na categoria profissional. Então, antes da gente sair de férias, em novembro, a gente traçou um plano de quais os jogadores a gente ia poder contar, com quem a gente ia fazer essa transição Copinha Carioca e de quem ficaria na Copinha. A gente ajustou tudo isso, a gente ia ficar com um déficit de atletas na Copinha, um grupo um pouco mais reduzido, mas com um grupo equilibrado, né, de posição, de jogadores versáteis que pudessem fazer mais de uma função ali dentro do jogo, e a gente tentou trazer esse grupo principal para jogar o Campeonato Carioca, porque era a prioridade, e a prioridade vai ser sempre o profissional. A gente dividiu isso tudo, e quando a gente retorna de férias no dia 1º de dezembro, a gente faz o planejamento de trabalhar junto as duas equipes, uma concorrendo com a outra ali dentro do dia a dia. A gente ficou com 30 e poucos atletas, se não me engano 32, 33, porque o Lohan foi o último a se apresentar, porque o Lohan ainda teve o advento do Mundial Sub-17. Então a gente começou com 32 e finalizou com 33. Vai para a Copa São Paulo, a gente leva os principais jogadores que treinaram com a gente esse período. Santiago, Thiaguinho, ficaram aqui treinando à parte com outro grupo que depois foi para a Copa São Paulo, e essa preparação começou no dia 1º de dezembro, então a gente tocou o 1º de dezembro todo, a gente já sabia que a gente já está na Libertadores, mas não sabíamos ainda a data e o local da competição, mas tocamos o dezembro todo ali de preparação, jogamos a Copinha, fizemos o estadual, e quando a gente chega no estadual é que a gente fica sabendo que a competição aconteceu no Uruguai. Quando a gente volta do estadual, a gente dá 2 dias de folga ali para os meninos e aí foca totalmente nessa competição que aconteceu de 2 de março a 17 de março. Então, primeiro jogo a gente não contou com nenhum deles, só com o Matheus. Né? O Matheus Cunha já havia solicitado, junto à comissão técnica do profissional, a participação nas partidas aqui do Campeonato Carioca. Para o segundo jogo que a gente teve é a situação da inserção do Pablo, do Thiago e do Matheus. E assim, pô, os caras foram fantásticos, eles treinaram com a gente ali 2 dias antes da partida e cumpriram tudo aquilo que foi determinado pelo clube, foram muito profissionais. Os 3 hoje já não se encontram mais no clube, mas naquele momento ali eles foram os caras profissionais pra caramba com a gente ali, de cumprir tudo, não tiveram nenhum tipo de problema. Tem até uma conversa um pouco mais extensa com o Pablo já lá em Natal, mas falando de vida, né, assim, de conhecer um pouco mais o Pablo. O Matheus já tive um contato anterior com relação à base, a gente já tinha um contato mais próximo, né, de quando ele era treinado pelo Mauricinho. E o Thiago, das outras passagens que a gente teve no profissional. Né? O Thiago era um cara que atuou em todas as partidas em que eu tive no profissional, ele atuou como titular e foi um cara importante para esse momento. Então, uma relação muito boa com todos eles. Eles ajudaram na medida do possível ali naquela partida. Estavam muito tempo sem jogar, né? Eles não participaram da pré-temporada nos Estados Unidos, eles terminaram a temporada primeira semana de dezembro, então estavam muito tempo sem atividade, e a gente naquele momento tinha um plano para que ele jogasse até onde desse, né? A gente tinha combinado uma coisa entre 60 e 70 minutos para cada um deles, porque eles tinham um lastro de treinamento para isso,
mas, se eu não me engano, eles acabaram saindo um pouquinho antes dos 70 minutos, saíram ali com 63, 64 minutos, mas cumpriram muito bem a missão deles naquele momento. A gente tem uma nomenclatura de sub-20A e sub-20B, mas é o sub-20 só, né? A gente, para não ter um grupo com 40 atletas e de repente alguém ficar sem as devidas informações, a gente tem a raiz, que é o sub-20A, e o sub-20B acompanha nesses comportamentos coletivos e individuais que a gente cobra dos meninos. Então, o Bahia desenvolve esse trabalho começou comigo em 2020, eu sou o primeiro treinador do sub-20B também, e o Maurício era o treinador do sub-20A, e depois o Léo Xared assumiu, o Luiz Felipe assumiu, e agora, por último, o Rafael Bahia. É um trabalho em conjunto, a gente não tem uma diferenciação de trabalho, a gente senta na mesma sala, a gente desenrola a situação com os atletas, a gente tem jogador que, por exemplo, é do 20A, está voltando de lesão e a gente quer dar uma carga diferente para ele, bota no 20B, pega um atleta do 20B e coloca no 20A, conforme eu te falei. Uma categoria. Então a gente só divide para que os meninos tenham a sua devida atenção. O sub-20B, efetivamente, ele tem uma característica de ter mais jogadores de primeiro ano. Jogadores subidos do sub-17 que não conseguem furar, por exemplo, Lohan, do sub-17 já estava no sub-20, né? Então ele não passou pelo 20B. Alguns outros jogadores tiveram o seu processo um pouco mais lento, mais demorado e passaram por esse processo do sub-20B, que tem um calendário um pouco melhor esse ano, que a Copa Rio, que era o antigo APG, vem para o primeiro semestre, eles já jogaram uma competição no Marrocos, no segundo semestre eles têm uma Copa Atlântico e tem a competição na Croácia. Então eles têm no calendário 4 competições, sem contar que a gente vai ter no meio do caminho Campeonato Brasileiro, Campeonato Estadual, o Mundial em agosto e a Copa do Brasil no segundo semestre. Então, efetivamente, todos esses atletas vão estar em condição de jogar. Não, assim, eu acredito que o Sub-17 e o Sub-20 já estão caminhando muito próximo, não tem tanta diferenciação. Tanto é que o calendário do Sub-17 é tão robusto quanto o do Sub-20. Eles têm competição internacional, eles vão para os Estados Unidos agora, se não me engano, no final do mês, Sub-17. Então, eles têm um calendário tão bacana quanto o nosso. Não vejo muita diferenciação de parte técnica, tática e física. Vejo, sim, de nível de maturidade. Eu acho que os meninos estão amadurecendo muito cedo. 16, 17 anos, os moleques já estão com condição de atuar no futebol profissional. Mas também acredito que nesse grupo todo, sei lá, de 25, 26 jogadores, nem todos vão conseguir atingir esse nível de maturidade tão cedo. Outros precisam de mais tempo. E o caso emblemático para mim desses atletas é o Verton. O Verton é um menino que está no clube desde 10 anos de idade, que teve dificuldade para jogar em todas as categorias, até chegar ao segundo semestre do Sub-15, ele foi um atleta Sub-13, Sub-14, Sub-15, Sub-16, até agora no profissional. E ele foi o atleta que teve mais dificuldade porque ele é tardio. O que seria o tardio? Ele, fisiologicamente falando, ele era desfavorecido com relação aos outros. Ele era o mais magrinho, ele era o menorzinho, entendeu? Então ele tinha dificuldade de jogar os jogos pesados. Ele precisou de um pouco mais de tempo. Outros, Matheus França, Vitor Hugo, Mateusão, os caras furaram o sub-20 direto, já vão profissional e conseguem jogar com personalidade, com destreza, enfim. São caras que são fora da curva, então não tem como botar isso como regra. Cara, assim, é muito legal pra gente ter a possibilidade de ter um ex-jogador, né, um ídolo que até o mês passado estava jogando, até uns 3 meses atrás estava jogando pelo clube, e agora ele é treinador de uma categoria abaixo da minha. Eu desejo, já falei isso em um outro contato com a reportagem também, eu desejo muito sucesso para ele. Espero que ele consiga efetivamente colocar as ideias dele em prática, que ele consiga desenvolver os atletas para o Flamengo e que ele tenha muito sucesso na carreira dele. Agora, ter ele no nosso dia a dia nos gera alegria e satisfação de entender que um cara que é um ex-jogador, Seleção Brasileira, Copa do Mundo, campeão de tudo pelo Flamengo, ele ter a humildade de aceitar o Sub-17, de começar um pouco mais abaixo. Então, para mim, ele ganhou muito ponto com relação a isso. O Felipe não foi só dirigido como atleta, o Felipe foi meu aluno na CBF Academy também, uma parada que eu tenho orgulho de falar, que eu tinha numa turma Felipe Luiz, Diego Ribas, Juan, Fred, Gilberto, Thiago Neves. Esses caras foram meus alunos na aula, entendeu? Então, é um motivo de orgulho e satisfação de falar que eu pude contribuir de alguma forma, mesmo que ele não faça nada daquilo que eu dei aula para ele, mas pude contribuir de alguma forma para que ele chegasse na função de treinador. Eu desejo muito sucesso para ele mesmo,
porque o sucesso dele vai acabar sendo o sucesso do Flamengo, e por consequência do Flamengo vai ser o meu também. Todo dia a gente encontra, né? A gente cruza corredor, mas eu tenho as demandas de sub-20, ele tem a do sub-17, cada um tem a sua sala, mas a gente se cruza de corredor. Acabou que eu viajei também, né? Eu viajei Copa São Paulo, viajei pro Uruguai agora, mas ontem não teve atividade. Não, anteontem a gente teve um contato, ele estava preparando o jogo para o Vasco, eu entrei na sala com ele, a gente bateu um papo, ele brincou comigo, que ele me mandou uma mensagem, falou assim, tu já tá cheio de mar, não me responde mais. Mas assim, tu vai respondendo as mensagens de internet, vai entrando as pessoas conversando contigo, o cara vai ficando para baixo. Quando eu fui ver, eu falei, meu Deus, o Felipe mandou uma mensagem para mim, eu não respondi, eu pedi desculpa para ele pessoalmente. E a gente bateu um papo, bem agradável, e ele estava no plano para o jogo do Vasco, ele me pediu algumas informações, e eu contribuí ali na medida do possível também, porque eu não tinha muita profundidade para falar do assunto naquele momento, porque é uma geração totalmente nova no Vasco, né, um trabalho totalmente novo lá também do Ramon, que também foi nosso treinador no Flamengo e agora está no Vasco. E é isso, cara, assim, eu acho que a rotina que a gente vai ter ao longo desse processo dele como treinador vai ser de muita troca, de muita conversa, de troca de experiência. Eu acho que ele ainda não tem a devida experiência como treinador, ele vai adquirir isso, mas é óbvio que a vivência dele como atleta de vestiário, vivência com vários treinadores renomados, com vários treinadores tops no mundo, vai fazer com que ele crie um caminho para ele, crie uma verdade para ele, para que ele siga a carreira dele como treinador. Cara, assim, eu não tenho nenhum envolvimento, né, com essa situação, se ele vai ficar no profissional ou não. Eu acho que é uma decisão em conjunto. A gente tinha ali na figura Juan, Fabinho, e agora tem Luiz Carlos, Noval, esses caras comandando essa decisão junto com o Bruno, junto com todo o comando técnico do futebol profissional. A gente dá a nossa opinião, mas essa decisão é compartilhada, né? Acho que os meninos no Flamengo vêm tendo um pouquinho de dificuldade pela robustez do elenco do Flamengo, né? Jogadores muito pesados, muito renomados. Eu acho que um caminho pode ser esse, um empréstimo para que daqui a pouquinho ele consiga voltar com um pouco mais de experiência, jogar em uma outra agremiação, num outro continente, ou fazer o que o clube tem feito de muito bem nos últimos anos. Vender os atletas, conseguir deixar o cofre muito forte para continuar fazendo outro. A gente passa por um processo de adaptação, não só do Chola, de qualquer atleta que venha de fora, vem de outro estado, de outro país. É muito diferente o processo de treinamento no Flamengo. Muito diferente. Eu conversei isso com o Caio Garcia, por exemplo. Falei, Caio, como é que era o teu nível de treinamento na Ferroviária e como é que é o teu nível de treinamento no Flamengo? Consegue botar na balança? Porque assim, a comunicação com o Chola realmente é muito difícil. Porque o inglês dele ainda é um inglês com dificuldade do dialeto dele, né? Enfim, mas ele está com a gente entre 9 e 10 meses. Ele, logo assim que chegou nesse processo de adaptação, a gente colocou ele no Sub-20B, para que ele conseguisse pegar um pouco do nosso processo de treinamento, né, das atividades pré e pós-treino, para ele entender um pouquinho o Flamengo, porque o Sub-20 é competição de alto nível. É competir o tempo todo. Então tu joga quarta e sábado, às vezes tu não treina, tu vai de um jogo para o outro só recuperando e a coisa segue. Então como é que eu vou desenvolver esse atleta se eu jogar ele na jaula aos leões assim, entendeu? Então a gente pega esse atleta, joga no Sub-20B e ele machuca. Ele machuca, uma lesão grave muscular, demora um tempo para que ele recupere, demora uns 3 meses para ele recuperar. Ele recupera, vai à competição na Copa Atlântico, que é lá em Recife. No primeiro jogo ele machuca de novo. Então, assim, para mim, é um cenário de que é um jogador que a gente não conhece a história dele, a gente não conhece o lastro de treinamento dele, e chega ele coloca num treino de altíssimo nível, de muita exigência de tudo. O cara vai sentir. Então, quando ele lesiona, não está escanteado. Ele não estava escanteado, ele está machucado. Ele está machucado e a gente precisa tratar do atleta, cuidar primeiro do ser humano. O cara precisa estar apto para poder performar naquilo que a gente quer. E quando ele recupera agora, o Marlon, o Juninho, que são os preparadores físicos, os caras tiveram um trato com ele direto, de cuidar dele como se fosse o personal do Chola. Ele não pode machucar na nossa mão de novo. E trataram dele de uma forma, eu falei, cara, a gente tem que ir cuidando dele, soltando aos poucos, muito parecido com o que a gente fez com o Lohan. Então a gente teve 3 jogos amistosos, um interno e 2 externos, né? A gente jogou contra o Sub-20B,
Jogou contra o Madureira e jogou contra um outro time que agora não falhou a memória. Não sei se foi o Serrano. Olaria profissional. Então a gente jogou contra os caras. O Chola jogou 15 minutos, depois jogou 30, depois jogou um tempo. Então a gente foi progredindo dentro daquilo que era possível para ele. Só que nesses 3 jogos aqui, contra o Madureira, o Lohan machuca. Então assim, já mais um problema para a gente resolver. Então por que o Lohan machuca? O Lohan tem férias diferentes de todo mundo, tem carga de jogo de treino diferente de todo mundo, é difícil de controlar porque ele tem seleção no meio do caminho, tem futebol profissional, tem sub-20, tem sub-17. Como é que tu cuida disso tudo? E isso é importante a gente externar um pouquinho para as pessoas, porque às vezes tu vai para uma competição que é a mais importante da categoria do calendário, que é a Libertadores, que pode agora se tornar a segunda mais importante, porque tu vai para o Intercontinental, porque tu tem o direito, e tu não bota o teu principal jogador para jogar. Não botei porque não tinha condição de colocar. Ele estava em tratamento ainda. A gente bancou uma situação de ele vai estar apto para jogar alguns minutos no primeiro jogo ou no segundo. Então, quando tu vai para o primeiro jogo, que o jogo está difícil ali, o jogo está encardido, vou botar ele para jogar 15 minutos, para ver como é que ele vai. Jogo pesado, vou ver como é que ele vai se suportar. Só que ele toma um cartão no primeiro jogo. Se ele toma um segundo cartão no segundo jogo, ele está fora da... Ele se machucou 15 minutos, 15 dias antes, não foi? Foi. Acho que foram 12 dias. E assim, o DM tratou desse cara de uma forma, irmão, fantástica. E o menino também se comprometeu a isso. De tratar 2, 3 turnos, de ter um fisioterapeuta indo na casa dele, de se cuidar na parte externa também. Então, assim, o que eu vejo do Chola foi a dificuldade da adaptação dele, porque a gente tá pisando num terreno que a gente não conhecia, de expor o menino a uma carga de treino muito forte para que ele pudesse suportar naquele momento. E quando a gente vai para a competição, no primeiro jogo, ele mete a mão na coxa de novo. Aí a gente conversa, mas ele joga o jogo todo. Eu falei, opa, beleza. Suportou, nosso processo foi bem feito, ele tá bem. Agora vamos cuidar dele. Aí, quando a gente vai para o jogo contra o Sport Cristal, a gente tinha Chola com muita dor muscular, o campo era muito pesado, o Caio com muita dor muscular, o campo também prejudicou um pouquinho isso, e a gente tinha 5 jogadores com cartão amarelo. Qualquer cartão amarelo que eu perderia o cara da semifinal. Vale a pena colocar os caras para jogar o jogo, que eu já estou classificado? De repente eu vejo os outros, dou oportunidade para todo mundo, tratando de futebol de base. Certo também, né? Deu um pouquinho certo também. Bom, um pouquinho, né? Então, assim, dou oportunidade para todo mundo, eu estou tratando de futebol de base. A gente não pode esquecer disso. Então, assim, futebol de base, coloco os jogadores de primeiro ano de categoria e até de sub-17, o João Vitor Cunha, sub-17, para jogar um jogo de Libertadores. E quando eu coloco esses caras mais à frente, eu coloquei o João no jogo final contra o Boca. O Iago sai, o João entra e vai muito bem. Então, assim, eu acho que a gente tem a nossa convicção, quanto comissão, quanto corpo técnico ali, e de entender a importância de cada atleta para cada momento e o que a gente precisa fazer. Às vezes, isso não vai agradar todo mundo, mas são decisões que a gente precisa tomar para defender, entre aspas, o nosso trabalho e proteger o atleta. Isso daí precisa ser dito.